Olá, pessoas! A gente tem três instâncias na psicanálise que fazem parte da nossa mente: o id, o ego e o superego. Vamos falar um pouquinho desses três pontos para chegar no nosso vídeo de hoje, na nossa fala dessa terça-feira. Tá? Bom, primeiro nós temos o id. O id é considerado ali a instância das realizações, né, dos desejos, daquilo que está guardado e que a gente tem vontade que aconteça. O id é muito mais ligado ao inconsciente, apesar desses dois contextos serem diferentes. Né? Então, o id é, digamos assim, é a nossa parte da loucura, é aquilo que foge do da nossa regra, da nossa moral. Né? O id é a realização dos pontos. Nós temos o superego, onde estão as nossas regras, as nossas normas, a moral, aquela rigidez que vem dos nossos pais. Tudo isso nós consideramos o nosso superego. E nós temos o nosso ego, que é, na verdade, um filtro entre o, a realidade, né, o mundo externo, e também a nossa parte interna. Né? A, o nosso ego ele vai ficar entre esse caminho, fazendo essa triagem daquele desejo que vem do id e das regras impostas pelo nosso superego. E como isso vai se encaixar nessa realidade? À medida que isso não possa acontecer, que as regras sejam muito mais fortes, as regras também estão bem conectadas às nossas crenças, né, apesar de serem também contextos diferentes, quando vem uma moral, quando vem uma regra, uma condição mais proibitiva, aquilo que a gente não pode fazer, esse desejo, de certa forma, ele é inibido de acontecer daquela forma que deveria. Né? Então nós lidamos com essa situação. O ego sendo o nosso filtro, a nossa relação entre o externo e o interno. Por isso que às vezes a gente tem aquela voz que diz assim: olha, isso não pode ser feito, isso não pode ser assim, não, tem que ser da outra maneira, olha, aquela opção é melhor. Né? É, isso é a nossa fala de hoje. Né? Essa voz que vem e que a gente fala que às vezes ela está na nossa cabeça e nos proíbe de fazer algumas coisas, né? Nos proíbe de sermos um pouco loucos. Né? Às vezes é importante a gente ser ousado, a gente ser um pouquinho louco, né? Ser um pouquinho fora das regras, fora da moral, fora do proibitivo. Claro, sempre com cuidado, sempre entendendo aquilo que realmente pode ou não ser feito, cumprindo regras que são impostas e que a gente não pode de fato ultrapassar. Não falo daquele nível de loucura totalmente fora do normal, mas eu falo da loucura baseada na ousadia, em fazer algo diferente, em ser ousado, em se permitir se colocar em situações que merecem uma atenção de vez em quando para que a gente possa aprender uma coisa nova. A gente às vezes tem que ser um pouquinho louco, às vezes a gente tem que arriscar e tem que perder um pouquinho o medo. Muitas vezes os nossos pensamentos, eles são transformados para que a gente possa lidar melhor com as situações. E o que pode acontecer? Quando você tem uma ideia ousada, uma ideia que você considera, nossa, que coisa louca que eu pensei agora, vem sempre uma regra, uma moral que diz assim: olha, isso aqui não pode fazer, isso aqui você não tem capacidade para fazer, isso aqui não é para você. Sabe aquela voz que vai sempre jogando do contra? Olha, você tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente tem que deixar acontecer alguns desejos, deixar acontecer algumas situações para que a gente possa realmente é, evoluir. Às vezes a gente precisa evoluir. Se a gente tem todos os dias as mesmas coisas, a gente sempre vai estar da mesma forma. Nós precisamos, às vezes, ser ousados, com cautela, com cuidado, claro, com planejamento, não é aquela loucura esbanjada, né? Nós temos que ter
o nosso cuidado aí para lidar com as situações do dia a dia, mas nós temos que permitir que às vezes a gente ultrapasse um pouquinho do limite, que a gente ultrapasse um pouquinho daquela regra. Às vezes a gente entende que um medo é uma regra e é totalmente diferente uma coisa da outra. Medo é medo, regra é regra. A gente vai seguir a regra dentro daquilo que a gente pode ou não fazer, mas a gente tem que separar de fato o que é medo. O que será que eu estou tendo? É o medo da crítica de alguém? O medo de dar errado? O medo de falhar? O medo do desconhecido? O que será esse meu medo? Né? Esse medo me impede de fazer uma coisa nova. E eu preciso fazer. Desafie-se, desafie-se, arrisque fazer algo novo, arrisque fazer algo diferente, porque é dessa forma que a gente evolui. Quem faz sempre as mesmas coisas tem sempre os mesmos resultados. E Einstein já dizia, né? Insanidade é sempre fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então quando a gente quer evoluir, quando a gente quer um resultado diferente, a gente tem que se permitir de vez em quando ser um pouquinho louco, ser um pouquinho fora daquele padrão que a gente acha que deve ser. Desafiar um pouquinho esse superego e entender se isso de fato é uma regra ou se de fato é um medo, é uma crença. O que é que nos limita? Então é só estando na situação para a gente entender por que isso acontece. Seja louco de vez em quando. Faça isso. Faça por você. Faça algo diferente. Faça algo fora do padrão. Faça um vídeo. Faça um texto, um livro, uma publicação. Fale com alguém diferente. Converse com alguém na rua. Não sei. Não sei qual é a loucura que você vai fazer. Não sei qual é a loucura que você está planejando. Mas seja louco de vez em quando. E aí, eu te deixo uma pergunta. Qual é a loucura que você vai fazer hoje? Um abraço e até a próxima.